Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, o programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões que causam polêmica estão os procuradores da República Tameia Danelon e André Uliano e a advogada Fabiana Barroso. E o assunto de hoje é a operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão para investigar 8 empresários bolsonaristas. Começo cumprimentando os nossos convidados. Oi, Tameia, tudo bem? Olá, Rosana, tudo bom? Olá, Fabi, Uliano e todos que estão assistindo a gente. Oi, Fabiana, bem-vinda. Tudo certo por aí? Tudo ótimo, Rosana. Prazer novamente estar aqui. Boa noite, Tameia, boa noite, Uliano, e boa noite a todos que estão nos assistindo em mais uma quinta-feira. Oi, André, tudo bem? Olá, Rosana. Olha, Rosana, tudo bem. Acho que não tá, mas a gente está levando aí. Olá, Tameia também. Olá, Fabiana. Já vamos conversar mais sobre isso, então. Antes de começar o nosso debate, como a gente vai falar especificamente sobre o tema liberdade de expressão no programa de hoje, eu preciso reforçar que a Gazeta do Povo foi o único jornal a se posicionar desde o início contra os abusos que a gente tem visto por diversos poderes, né? Inclusive, eu quero fazer um convite de leitura, que é um exemplo perfeito da nossa posição contra abusos de poder. Nessa terça-feira, após a operação da Polícia Federal contra os empresários, a gente publicou um editorial chamado O Supremo Quer Ser o Grande Irmão. Fica o convite aí, então, para quem está assistindo ler esse texto e também assinar a Gazeta do Povo. No link de descrição aqui do vídeo, a gente tem uma oferta imperdível. 99 centavos por mês, nos 2 primeiros meses, é para ler quase de graça o melhor jornalismo do Brasil até as eleições e, de quebra, apoiar a nossa posição corajosa. Mas vamos lá para o nosso debate, então. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a realizar uma operação contra 8 empresários que teriam defendido um golpe de Estado em conversas em um grupo de mensagens, no caso de vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela PF na manhã de terça-feira, como eu já disse, em 5 estados. Os empresários são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Começo com André Uliano. André, é competência do Supremo fazer esse tipo de investigação, conduzir esse tipo de investigação? Olá, Rosana. Então, Rosana, de modo algum, tá? Mas eu acho que até antes da gente entrar nessa questão da competência, e esse é só um dos vícios envolvidos nessa investigação, a Tameia fez uma ótima síntese no Twitter dela. Eu gostaria até de um pouco contrapor a essa versão que se tornou oficial aí, corrente, de que eles estariam defendendo um golpe em caso de vitória de um candidato que não fosse o Bolsonaro, né? Então, essa versão ela correu, várias chamadas de imprensa induziam as pessoas a achar que havia mensagens do tipo, ó, se fulano ganhar, vamos fazer um golpe de Estado, eu vou dar dinheiro para tanto. Um pouco as chamadas induziam essa leitura. E foi chocante para mim, acho que para outras pessoas, quando eu fui efetivamente ler as mensagens. Até gostaria de mencioná-las literalmente, Rosana. Pode ser agora? Para a Claro. gente ver aqui, tá? Eu acho que é importante para que o próprio ouvinte possa formar a sua opinião, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o empresário Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, lá de Santa Catarina. A Mormai é um orgulho nacional, tá? Uma grande empresa, reconhecida mundialmente, enfim. Olha o que ele falou. Golpe foi soltar o presidiário. Golpe é o Supremo agir fora da Constituição. Golpe é a velha mídia só falar M. Veja, qual a razão para essa pessoa ser vítima de, de uma intrusão na casa dela, uma invasão da casa dela, tá, pela polícia, de que tomem os bens dela. Vamos para o próximo aqui. José Cury, do Barra Road Shopping. Ele falou: prefiro golpe do que a volta do PT, 1 milhão de vezes. Mas isso aqui não é você planejar um golpe. Ele está falando que ele prefere, entendeu? Preferir não é crime. Inclusive, por exemplo, uma pessoa ela pode olhar o que está acontecendo na Nicarágua, na Venezuela e dizer, puxa, isso eu não queria de jeito nenhum, né? Então, enfim. Daí o Afrânio Barreira do grupo Coco Bambu,
ele basicamente mandou um joinha nessa frase. Isso aqui está longe de ser motivo para uma pessoa ser alvo de medidas assim, brutais, completamente invasivas, bloqueio de contas, aí, segundo noticia a imprensa, censura de perfis, invasão da residência, tomada de bens pessoais. Outro, André do grupo. Esse aqui é o único que eu acho que tem algum viés assim, antidemocrático na fala, mas não chega nem de longe a representar um crime, qualquer atividade criminosa. Então ele diz, o golpe teria que ter acontecido nos primeiros dias de governo. Então esse é o único que tem, acho que tem realmente censurável, né, a fala, mas isso aqui não é uma pessoa planejando um golpe de modo sério, enfim. Não há relevância penal nisso, né? Não configura nenhum ato preparatório, nada desse tipo, não há violência, grave ameaça. Depois, José Isaac Pérez, do Shopping Multiplan. Esse aqui eu acho que foi um dos casos mais desumanos, porque ele tem 82 anos atualmente. Então ele falou o seguinte, Lula só ganha se houver fraude grossa. E o STF tem 10 ministros petistas. Veja, qual que é o crime você dizer que 10 ministros do STF são petistas? Qual que é a razão para essa pessoa ser alvo de medidas tão duras, né? Depois, Maier Nigri, da Tecnisa, limitou-se a repassar um texto que dizia que Barroso interferia nas eleições por mentir sobre o voto impresso. Tem crime algum aqui, não tem nada de golpe. Ivan Vrobel, da W3, quero ver se o STF tem coragem de fraudar as eleições após um desfile militar na Avenida Atlântica com as tropas aplaudidas pelo público. E o Luciano Hang, que talvez tenha sido, junto com esse aqui de 82 anos, primeiro lá que eu mencionei, o caso mais bizarro, tá? Então, o Luciano Hang, todo mundo conhece, né? Empresário humanista, filantropo, ajudou, fez várias doações durante o combate à pandemia. Falou o seguinte, temos mais 4 anos de Bolsonaro e mais 8 de Tarcísio. Aí não terá mais espaço para os vagabundos. Então, assim, o que há de golpismo aqui, de planejamento de golpe? Nada. Então, no caso, sequer houve qualquer atividade criminosa. Portanto, para mim, essas mensagens nem poderiam ter sido vazadas. Você só pode vazar uma conversa privada e app mensageiro é diferente de rede social. App mensageiro é vida privada da pessoa, tá? Você não pode divulgar sua conversa em app mensageiro sem autorização do interlocutor, salvo se você estiver diante de um flagrante delito, que não é o caso, como a gente viu. Então, a gente tinha uma pessoa espionando conversas sem autorização judicial e sem autorização dos interlocutores, divulgando essas conversas. Então, uma prova ilícita que, sem justa causa e diante de órgão incompetente, porque nenhuma dessas pessoas tem foro privilegiado, determinar uma operação extremamente invasiva. Queria insistir na pergunta, então, para a Tameia sobre a competência do STF, se o André falou muito bem sobre foro privilegiado. A gente sempre pensa em STF com foro privilegiado, mas nesse caso tem alguém que teria esse privilégio, vamos dizer assim? Pois é, primeiro eu queria só parabenizar o André pela perfeita fala dele, isso que é importante. Nós temos que saber qual seria a conduta desses senhores, né? Senhores de 60, 70 e 80 anos, né? Então, pelo que foi noticiado na imprensa, que é tudo sigiloso, nós não sabemos o teor da decisão do ministro Alexandre de Moraes, nem mesmo os advogados dos senhores que são investigados não têm acesso, né? Mas pelo que foi noticiado na imprensa, esses seriam os fatos praticados, né? Conversas num grupo de política. E como ele explicou brilhantemente, essas conversas não caracterizam qualquer tipo de crime, né? Agora, vamos em relação à competência. Só pode ser investigado perante a Polícia Federal, junto ao STF e julgado no STF, pessoas que têm foro privilegiado no STF. E quem são essas pessoas? O artigo 102 da Constituição diz quem são essas pessoas. Então, é presidente da República, vice-presidente da República, senadores, deputados federais, ministros de estados e outras autoridades. Nenhum desses senhores tem esses cargos, né? Alguém que não tem, isso é importante deixar claro, porque eu já ouvi na imprensa
alguns juristas que se denominam juristas pela democracia, defendendo essa exceção. Qual seria a exceção de uma pessoa que não tem foro no STF poder ser investigada perante a Suprema Corte? Se estivesse sendo investigado um crime praticado por pessoas que não têm foro, mas por uma outra pessoa que tem foro. Então, vamos supor que foi um crime de corrupção praticado por um deputado federal e por particulares que não têm foro perante o STF. Esse particular, como participou de um crime, que o crime é um só, né? Embora um responda por corrupção ativa e outro passiva, mas o fato seria o mesmo. Esse particular que não tem foro poderia responder perante o STF. Esse é o argumento que alguns juristas pela democracia, né, alguns advogados garantistas estão dizendo. Não, no inquérito das milícias digitais, há a presença de pessoas com foro privilegiado. Então, quem são essas pessoas? Quem são os deputados federais ou eventuais senadores da República que não que estão inseridos lá neste inquérito como investigados, mas quem são esses parlamentares que teriam algum tipo de participação nessas falas, nesses não crimes desses empresários. Então, isso tem que deixar claro. Se o ministro do STF acha que essa fala é criminosa, então ele que indique qual parlamentar que está junto com esses senhores de 70, de 80 anos, que estariam confabulando um golpe. E nada disso é dito. E isso, quando não é dado publicidade, quando não é indicado, isso viola o princípio da ampla defesa e cai por terra a competência do STF para acompanhar essas investigações, né? Uma outra questão importante, essa investigação é natimorta, ela nasceu de um arquivamento feito pelo Procurador-Geral da República, que era o inquérito dos atos antidemocráticos. O Dr. Augusto Aras arquivou este inquérito. O ministro Alexandre de Moraes até concordou com esse arquivamento, mas incontinenti abriu uma outra investigação das milícias digitais, né, que não existe crime de milícias digitais, abriu uma investigação de ofício. É dentro deste inquérito, que está se arrastando por mais de um ano, por mais de 2 anos, que ocorreu essa operação. Tem outras questões, mas vamos deixar a Fabiana falar um pouquinho, depois eu falo sobre outras irregularidades. Quero perguntar justamente para a Fabiana a opinião dela sobre essa operação. Então, eu queria até ótimas falas de ambos os colegas aqui, mas vamos complementar. O que a imprensa está também sugerindo diante de todas essas barbaridades jurídicas que a gente já mencionou, seria também que existem supostamente mensagens entre o procurador, o Augusto Aras, e algum membro ali do grupo, ou sei lá, alguma amizade, e aí sugeriram que poderia ter algo, né? Então, fica assim, nesse campo da especulação, só que nesse campo da especulação, a gente está falando da maior autoridade do Ministério Público Federal. Então, veja, se existe alguma preocupação de algo antidemocrático, eu não vejo algo mais antidemocrático do que manchar a imagem de um procurador da República com mera ilações e com provas viciadas aí. E aí também fica aquela velha questão, né? O que é dito? Por que podem não sei nem se é repórter, gente, mas tá, a pessoa que se diz repórter diz que pôde vazar porque tem, né, argumento de sigilo de fonte, liberdade de imprensa. Ok, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, elas vêm do mesmo direito, né, que é a liberdade de pensamento, a liberdade, na verdade, é um direito natural, na minha visão, né? Então, por que ele pode, né? Ele pode violar, então, colocar crimes nas costas dessas pessoas, supostamente, que não são, porque ele é um repórter, então para ele vale tudo, e para todo esse pessoal vale nada. E aí a gente vê, então, né, que a associação de, acho que juízes, que entrou com uma notícia crime, pegou todo esse material que a gente está falando e entrou na Justiça Federal. O que é de se perguntar, então, o que estão querendo fazer? De como não existe publicidade, como a Tamé explicou, de quem são as pessoas que atrairiam, né,
todas essas pessoas para o STF, a gente fica mesmo no campo da especulação, mas estão tentando colocar Augusto Aras nessa? Qual o interesse político, que o jurídico não existe, né, que está por detrás disso? Então, a gente vê com grande preocupação tudo isso, e lembrando sempre, quando o André estava lendo as mensagens, André, vou cometer o erro, o pecado de dizer que muitas dessas falas eu concordo. Principalmente a fala, por exemplo, do Luciano Hang, é o meu pensamento também, a minha liberdade que eu tenho aqui. Eu realmente espero, né, como ele, que realmente fique mais claro. Por quê? Porque a Tameia, outras pessoas, que a Tameia participou da Operação Lava Jato, é muito complicado até para eles falarem. Existe um sigilo aí, uma ética, só como a ética foi jogada fora, eu aqui como advogada posso dizer, quer dizer que a gente não pode mais ter preferências políticas, e se tivermos vai ser golpe? Quer dizer, então, que se você fala que você prefere isso e não aquilo, isso é um golpe? Não existe. E porque essas pessoas têm condições financeiras, elas seriam uma ameaça? Aí nessa a gente vê também aquele lado que já existiu, tá? Precedente nos outros inquéritos abertos pelo ministro Alexandre de Moraes, que existe esse sufocamento financeiro, né? Para as pessoas pararem de, então, contribuírem para a campanha, ou mais ainda, porque algum desses empresários já vem nesse ativismo em favor, né, da população de uma forma geral, antes do surgimento até das eleições do presidente Bolsonaro. Teve pessoas aqui que cooperaram naquelas 10 medidas contra a corrupção. Então, assim, qual o problema? O dinheiro é deles, o dinheiro não é público, né? E mesmo que houvesse algum indício, existe tudo isso, a gente está começando a ter um estado policialesco de qualquer tipo de operação da Polícia Federal, onde exista apreensão de celulares, etc., todos já vão pensar que é o Supremo com essas medidas. Olha a gravidade, então, é o Supremo que está sendo antidemocrático, que está agindo contra a instituição, contra ele mesmo, né? E aí, só para fazer um paralelo, junto com tudo isso, existe aí a notícia também da esposa do deputado Daniel Silveira, que está, né, teve a determinação de bloqueio de contas de redes sociais e também o dinheiro que tinha na conta dela, ela não é ré, né? Então, eu li assim rapidamente, mas a velocidade de que a gente está perdendo o controle do que a gente vem falando ao longo dessas semanas, que é o mínimo, que é a legalidade, né? Que as pessoas são tuteladas, esse direito de pensamento, direito de liberdade de expressão, e pior, como disse bem o Liano, a privacidade das pessoas. A gente precisa lembrar, eu quero que você faça esse exercício na sua casa agora. Qual a importância que tem para você a propriedade privada? Né? É a mesma coisa da propriedade, dos seus pensamentos e do que você faz na sua vida privada. O Estado, ele não pode controlar. E se ele fizer isso, a gente tem as lições do próprio nazismo, que isso não é bom, que isso não deve ocorrer. Então, é esse tipo de direito que, no final, estão sendo relativizados. Esses direitos que foram conquistados, por exemplo, com a vida, a morte, né, de pessoas, com a Segunda Guerra Mundial, que ali se tentou fazer muitas leis para resguardar, para que as pessoas nunca mais passassem por aquilo. E, aos poucos, a gente está começando a passar. Quero perguntar para o André, a gente fala dessa questão do que a Constituição prega, enfim, qual seria o caminho natural. Quero perguntar, André, se fosse, por exemplo, porque esse jornalista, esse colunista, enfim, disse que teve acesso a essas conversas e que iniciaria uma série de reportagens com o teor dessas conversas. Vamos dizer, imaginar uma situação diferente um pouco, mas que se isso acontecesse, se a polícia pode iniciar uma investigação com isso, qual que seria o caminho natural? Se tem mais informação que ainda o público não teve acesso, porque esse colunista ainda não divulgou, ou porque essas reportagens ainda não estão prontas, ou porque a polícia está interferindo, pedindo para segurar, para não atrapalhar a investigação, mas vamos dizer que tenha mais coisa que a gente ainda não sabe. Qual que seria o caminho natural de uma investigação num caso como esse? Perfeito, excelente questão. Bom, se houver novas conversas com
acordos claros, específicos, concretos, realistas, de você praticar um golpe, que basicamente é caracterizado pela derrocada, né, pela derrubada, violência ou mediante grave ameaça de um regime político, no nosso caso, o regime democrático, que a gente estava tentando instaurar aí desde a Constituição de 88, e a princípio, pelo que a gente tem até agora, ele vem sofrendo reveses aí, como nesse caso. Mas então daí mudaria de figura, realmente. Se você participa de uma conversa, você é ali um dos interlocutores de uma conversa, e nessa conversa há um flagrante delito, nesse caso você pode revelar o teor dessa conversa, né? Mesmo sem autorização judicial, enfim, você está diante de um flagrante delito. Por enquanto não há nenhum indício nesse sentido, né? Enfim, vamos esperar. Mas daí, nesse caso, você poderia fazer a revelação, o órgão competente, que no caso seria os órgãos de primeiro grau, eles teriam que atuar no caso. Então, você abriria investigação, enfim. Nesse caso, seria possível, sim, sem dúvida alguma. Para além disso, eu queria só complementar um pouquinho ali o que a Fabiana falou, Rossana, que assim, ó, essa questão do vazamento, do ingresso, então, a princípio, com o que a gente tem até agora, né? Então, você tem ali conversa sem conteúdo criminoso, de repente um terceiro ali entra para espionar ali, de algum modo, acompanhar. Então, isso aí é muito... E isso depois dá vazão a uma investigação criminal sem justa causa. Isso é muito, extremamente preocupante, tá? Então, a gente sabe que em regimes já não é mais nem autoritário, tá? Totalitário, você tenta criar na sociedade essa sensação de que você não tem mais vida privada, de que você está sendo investigado, você está sendo espionado em todo canto. É uma tentativa de controlar o foro íntimo da pessoa, causar um medo da pessoa até de pensar, né? Porque é aquela sensação de constrangimento constante. Isso aí a gente sabe que acontecia nos regimes totalitários. Por exemplo, você ia nos regimes comunistas, na Alemanha Oriental, até um sacerdote que você fosse confessar na igreja, ele poderia ser um agente do regime. Então você chega lá, eu queria confessar que eu, sei lá, xinguei um agente do regime, o cara já pegava, já notava que, o cara é crítico do regime. Então a gente não pode flertar com esse tipo de fenômeno. Isso aí está muito bem caracterizado. Isso não é só totalitário, isso é distópico, tá? Isso aí tá nos romances. Você pega lá o 1984, lá você tem a Thought Police, a polícia do pensamento. Então o regime lá esqueci agora o nome do país, acho que era, não lembro se era Oceania que eles chamavam, em que eles tentavam cooptar as crianças, né, para que entregassem os pais. Então as crianças em casa, elas estavam sempre olhando se o pai não tinha algum comportamento ali, de algum modo, hoje a gente diria antidemocrático, né, ou se ele estava espalhando fake news, enfim, alguma coisa desse tipo, e para que você pudesse levar até o conhecimento das autoridades. E outro ponto que a Fabiana falou, que também me preocupa muito, é porque a gente viu várias cautelares aí sendo tomadas, que elas não têm vinculação, não têm nexo lógico com as investigações. Então, por exemplo, por que você derrubou o perfil do Luciano Hang, com 5,2 milhões de seguidores no Instagram? Porque eu acredito que ninguém cogite que ele ia combinar um golpe de Estado no Instagram, não é verdade? Ele não ia falar, fulano da Mormai, eu vou dar tanto para a gente comprar bombas. Daí o fulano da Mormai ia responder num post, né? Ia compartilhar no story e falar, beleza, eu vou comprar granadas. Não, ninguém cogita que eles iam fazer isso. Então, assim, qual que é a finalidade? Então, nós deixamos de cogitar, ver o risco de interferência no processo político. Estamos num período de propaganda eleitoral e as pessoas são militantes. Então, eles estão impedidos de atuar, de exercer seus direitos políticos, de influenciar, de divulgar mensagens, de compartilhar postagens de políticos. Então, a gente está diante de um grande risco do uso de mecanismos coercitivos criminais para restringir direitos políticos. E a mesma coisa acontece com o sequestro das contas. Qual que é a finalidade do sequestro das contas? Então, assim, não há como deixar de se cogitar que você está tentando impedir as pessoas de doarem dinheiro para a campanha. Então, isso seria gravíssimo se isso se confirmar. Bom, basicamente, eu creio que seja isso, Rossana.
A gente sabe dizer por quanto tempo que essas contas ficariam bloqueadas? Claro que ninguém teve acesso Outro aos autos problema, aqui, Rossana, mas... não sabemos, outro problema, a Constituição proíbe pena de caráter perpétua. Então, a gente tem ou a pena que você recebe no final, com uma sentença, que ela tem um período, a decisão fala, ó, você ficará preso por tanto tempo, ou você tem medidas cautelares, e essas medidas cautelares estão submetidas, e isso farta jurisprudência no Brasil e em cortes internacionais já reconheceram, que você está sujeito a duração razoável do processo. Uma não pode ficar vigorando durante isso, um processo que fica ali se arrastando, não vê muito para onde que vai, qual que é a finalidade daquilo, quando que aquilo termina. Você teve, no caso do Daniel Silveira, você teve cautelares aplicadas após ele ter a sua punibilidade extinta pelo perdão presidencial. Como é que uma pessoa pode ter uma cautelar decretada quando o próprio processo principal perdeu o seu objeto? Isso é como você ter uma dívida, você paga a dívida e no dia seguinte você sofre a penhora de um bem. Ah, para que eu vou sofrer penhora se eu já paguei a dívida? Se você já pagou suas contas criminais, sua punibilidade está extinta, não pode ter novas cautelares. Quando é que isso acaba? A decisão não diz quando acaba, acaba até quando? Então isso aí viola a proibição constitucional de penas de caráter perpétuo. Também tem outras irregularidades, né, que apontou aí nesse caso. Quer comentar Sim, mais um mas pouquinho também? sim, sim. Mas esse ponto que o Liano falou é muito importante. Por que derrubar o Instagram do Luciano Hang? Como nós não temos acesso à decisão, ninguém tem acesso, nem os investigados, né? Quando o juiz determina uma medida constritiva, uma medida invasiva, seja de quebra de sigilo bancário, seja de bloqueio de um perfil, tem que ter a fundamentação. A fundamentação é um requisito básico de qualquer decisão judicial. Tem que estar sempre motivada a decisão. E qual o motivo de bloquear a conta do Instagram? Porque, pelo que consta, pelo que foi divulgado nas mensagens, ele teria dito a preferência política dele. E bem salientado pelo Liano, em nenhum momento ele praticou qualquer crime pelo Instagram. Se ele tivesse postado conteúdo ilícito, conteúdo graves, né, conteúdo racista, conteúdo de pedofilia, aí compreensível você bloquear uma rede onde ela traz um conteúdo criminoso. Agora, o que foi dito que justificaria o bloqueio das contas do Instagram? Eu concordo com o Liano, a minha percepção é que ele seja impedido de exercer o direito do cidadão de se manifestar politicamente, de apoiar o candidato que ele entende que seja o melhor. E eu falo isso não só porque ele apoia o presidente Bolsonaro, qualquer pessoa pode apoiar o candidato que quiser e usar suas redes sociais para isso. Então não há uma base jurídica, não há razoabilidade, não há lógica, não há nada. Um outro ponto, Rossana, que me chama atenção quando a Polícia Federal faz um pedido de busca e apreensão, de prisão, que quer que seja, o Ministério Público deve ser ouvido. O Ministério Público, além de ser o titular da ação penal, ou seja, no caso o Procurador-Geral da República, ele que irá processar as pessoas que estão sendo investigadas no inquérito policial, ou ele que irá arquivar o inquérito, o Ministério Público também é o fiscal da lei. Cabe a ele fiscalizar os pedidos da polícia, dando o seu parecer. Então, sempre que a polícia faz um pedido, e no caso esse pedido de busca e apreensão, deveria ter sido aberto vista para o Ministério Público, para que o Procurador-Geral da República se manifestasse, e só depois o Supremo poderia ter determinado ou não essa diligência, né? Isso não aconteceu. O doutor Augusto Aras tomou conhecimento da operação no dia seguinte só, e possivelmente pela imprensa, né? Porque o ministro Alexandre divulgou uma nota que foi na segunda-feira, encaminhado, mas ele tem que ser cientificado pessoalmente, ainda que tenha sido entregue para algum funcionário, se não chegou nas mãos dele, se ele não tomou conhecimento, houve uma violação a essa intimação. E reitero, ele deveria ter se manifestado antes, não apenas tomar ciência depois que a decisão foi tomada. Um outro ponto, ainda que o jornalista que fez a matéria tenha dito que há liberdade de imprensa, a liberdade de imprensa não pode violar a intimidade das pessoas. O direito à intimidade também é um direito constitucional previsto na Constituição. E um outro ponto também que eu queria trazer,
para que fosse configurado esse crime previsto na lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que foi incorporado no Código Penal, é essencial que tenha havido uma violência ou grave ameaça. E nada disso aconteceu, nem nas conversas era dito que eles iriam pegar em armas, que iam ameaçar gravemente o funcionamento de um dos poderes. Então, isso é uma distopia, como salientou o Liano. Falo novamente sobre o editorial da Gazeta, né, que fala o Supremo quer ser o grande irmão. De fato, o grande irmão, no livro 1974, era o líder do partido, né, era o imperador, digamos assim, da Oceania. Então, nós estamos nos sentindo vigiados. Eu tenho recebido diversas mensagens dos meus seguidores no meu Instagram, de diversos alunos preocupados. Professor, eu posso falar isso? Professor, eu posso criticar as urnas em grupos de mensagem? Então, a percepção que passa é essa, que o Supremo quer trazer medo à população para que as pessoas ficam enfraquecidas e não teçam críticas republicanas às autoridades públicas. Ia perguntar justamente dessa sensação de medo que a Fabiana também já falou, né? A gente tem vivido essa experiência, quer dizer, agora até no grupo do WhatsApp você tem que se cuidar com o que vai dizer, porque vai saber como que vai vazar isso, né? E as consequências que isso vai trazer para a tua vida privada. Desculpa, gente, que eu caí e voltei, tá? Eu voltei no meio da que a gente estava falando. O que eu queria até salientar, só para as pessoas depois, né, não acharem, eu gostaria de trazer as falas do ministro Marco Aurélio, ex-ministro. Ele falou algumas coisas bem interessantes numa reportagem que ele concedeu ao portal R7. Deixa eu só achar a parte aqui, já estava aqui. Ele diz o seguinte, né? Que o que gera é um antagonismo, uma retórica política muito grande. Não vejo com bons olhos o cerceio à liberdade de expressão. E aí, um outro trecho, ele diz o seguinte: como eles estão pregando golpe? O que soube é que eles disseram: olha, eu prefiro o golpe do que o ex-presidente Lula. Isso não é pregar. Não há crime de cogitação. Fecha aspas aí para o ministro Marco Aurélio. Então, realmente, né, o que a gente está falando aqui, a gravidade disso tudo, e a Tameia também mencionou, né, que os grupos que defendem liberdade pela democracia, um grupo desses, né, tem prerrogativas, tem alguns desses grupos aí, eles ficam muito apartados do direito, ou pelo menos do direito que nós temos, né, como positivado. Então, o que está gerando no Brasil hoje em dia é uma insegurança muito grande, mas desculpa, Rosana, eu não consegui ouvir a pergunta, porque eu entrei bem na hora da pergunta. Não, só te falei que a Tameia citou essa coisa de ser um grupo privado, e você já tinha falado sobre isso também, e das consequências que pode trazer. Quer dizer, a gente não fica tranquilo nem com o que está falando num grupo fechado, e das consequências que isso pode trazer para a tua vida depois. Quer dizer, o Luciano Hang teve o Instagram derrubado, que, como o Liano falou, tinha 5 milhões de seguidores. É uma coisa que a gente começa a parar para pensar de quando se vira contra nós, né? Exatamente, é um bom ponto esse, porque a gente, isso, as pessoas até que estão comemorando, eu não consigo entender, não consigo compreender, né? E até eu vi pessoas apontando a Lei de Segurança Nacional para quando a gente diz alguma coisa, falando, nossa, mas olha aqui, né? Tem trechos dessa reportagem que está falando aqui que houve, né, uma violação dessas leis de segurança nacional. As pessoas deveriam ler a lei, porque a lei diz que precisaria de atos preparatórios, o Eliano falou, mas vamos deixar bem enfatizado, né? Violentos, com violência, atos preparatórios para dar um golpe. Gente, pensem, um golpe é algo assim absurdo, né? A gente teve isso no passado bem remoto, a gente já mudou de século, e essas pessoas ainda estão falando isso. E a gente vê que por detrás disso existe a criminalização, isso é fato, né? Porque as pessoas acabam sendo encaradas como criminosas. A gente teve deputados, ex-deputados, que estão comemorando e falando assim: eu tenho foro privilegiado e você não, falando isso para o Luciano Hang. É um grande absurdo tudo isso, né? A gente teve também, olha o Brasil, como a gente está vivendo a tal da juristocracia. A gente está no Brasil onde as pessoas estão com receio de falar coisas e, como disse o Liano aí, de pensar
a gente não pode admitir isso. Então, é um grande escândalo tudo isso. O que eu acabo ficando um pouco mais confortável nesse caso que a gente está discutindo é que eu tive a oportunidade de ouvir um dos advogados que deu entrevista, e ele disse, eu não me lembro de qual deles era, acho que era, agora eu não vou lembrar. Bom, mas ele disse o seguinte, que o cliente dele estava tranquilo, que ia prestar lá a oitiva à Polícia Federal, acho que quase todos, né, devem ter a mesma tranquilidade, e que todos os envolvidos sofreriam as consequências jurídicas. E eu acho isso muito bom, porque, como a gente falou aqui, existe crime. É quando o jornalista acaba vazando algo da intimidade. Preciso lembrar também que isso está equiparado ao sigilo de correspondência na Constituição Federal. Então, eu já vi alguns julgados, lógico, de primeira instância, mas que diz o seguinte, que para você, além do flagrante delito que a gente já falou, né, para poder vazar algo que esteja flagrante, você precisa fazer para que o crime pare, esse o pensamento, que não dá para colocar aqui, daria também para você até vazar prints assim, mas se todos do grupo tivessem ali uma autorização formal. E a gente sabe que não foi assim. Então, isso é ato ilícito, isso é prova ilícita e isso é um crime. Isso não pode deixar de ser dito, porque não é porque são jornalistas que têm o passe livre para violar a intimidade das pessoas. E só para apontar, eu, Fabiana, tive um caso até com esse jornalista que ele pegou uma conversa, né, só que era de rede social, de um grupo de rede social, que no Twitter você tem essa possibilidade, e ele me colocou numa reportagem ali, um título bem esquisito, e ele disse, não, mas eu não violei nada. E eu expliquei para ele sabe desse direito porque eu já conversei com ele, tá? E realmente ali na reportagem não era nada porque eu teria que processá-lo, porque não tinha essa conotação aí. Mas, veja, eles estão brincando com a intimidade das pessoas. E a questão da cooperação das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal, a gente chegou a mencionar na semana passada, estava julgando se na polícia, um policial, né, pegando uma carteira, lembra do caso prático de um crime ali que estava acontecendo, se ele podia pegar a carteira, não, o celular, se ele podia pegar o celular para tentar identificar quem era o criminoso. Esse caso chegou no Supremo, estava sendo julgado, se precisava de autorização judicial após o cometimento de um crime de furto simples. Eu nem sei o desfecho desse julgamento, mas isso chegou no Supremo para ver se precisava, quer dizer, não é bagunçado desse jeito como estão pregando. Só que o grande problema é que se coloca um sigilo e quando chega esses mandados de busca e apreensão, até queria falar dos agentes da Polícia Federal. Eles também não têm como não praticar. Eu vejo o pessoal falando não deveriam praticar, não deveriam fazer mandado de busca e apreensão. Como? Se ali na abertura, né, dos mandados vem tudo sob sigilo. Então, eles não sabem por que aquelas pessoas estão sendo investigadas. Eles não têm esse conhecimento. Né? Porque está sob sigilo. E os que tiverem também, eles talvez não tenham como contestar, porque são partes que são dadas. Os advogados do inquérito ilegal, aquele inquérito que o ministro Marco Aurélio colocou o nome, né, inquérito do fim do mundo, eles têm parte do processo, eles não têm tudo. Então, como é que você faz a defesa do seu cliente se você não tem o processo por completo? Aqui também é a mesma coisa, são picadinhos, você não consegue achar quem são as pessoas que estão puxando supostamente aí o foro privilegiado para esses que não têm. Então, tá muito difícil, porque a gente está tentando falar sobre direito quando não tem nada a ver com direito. Isso é uma ação política, isso não tem nada a ver com direito, isso é uma perseguição política, está consumada a perseguição política. A gente não precisa de mais nada para configurar a perseguição política. Agora, o que fazer, né? O que nos perguntam. A nós aqui, meros mortais, realmente não tem nada a fazer, mas por isso que eu disse que eu fico mais confortável, porque creio aí que os advogados, principalmente desses empresários, agora começarão a tomar as atitudes jurídicas e democráticas, né? É preciso dizer isso, pertinentes a esse caso, que pode ser que alcance os outros que estão na mesma situação. Eu fico pensando que se havia uma postura de divulgar
conversas ou divulgar a intimidade de celebridades somente por conta da fofoca e da repercussão que ia gerar. O que me preocupa nessa situação é divulgar esse tipo de coisa, abrir a intimidade de um grupo de WhatsApp e vem uma consequência tão grave como essa. Quer dizer, investigação, mandado de busca e apreensão, derrubar a rede social. Então, as consequências me parecem muito graves também. Não atinge somente a honra da pessoa de ter a intimidade violada, mas também tem consequências práticas para o negócio da pessoa, para a empresa que ela administra, enfim. É bastante grave essa situação. Uliano, o que você pensa disso? Olha, concordo inteiramente. E não só essa abertura aí da privacidade, enfim, de conversas privadas, mas após as operações, em um tempo muito curto, um espaço muito curto de tempo, você teve inúmeros vazamentos de dados da operação. Isso é outro vexame, outro fenômeno muito preocupante. Você teve aí vazamento dizendo já que tinha conversa do PGR, e daí a gente não pode deixar de cogitar uma tentativa de constrangê-lo com isso, dizer, se você atuar em favor dos direitos fundamentais desses empresários, a gente vai criar a narrativa de que você está atuando em favor de um amigo seu. Depois você teve o vazamento também do sigilo, acho que é o sigilo bancário, não sei do que era, né, da renda. Enfim, mostraram ali a renda, o crescimento da renda do Luciano Hang. Então, quando você invade, quando o Estado, por meio de métodos coativos, do direito penal, que é o mecanismo mais, vamos colocar, mais selvagem aí, né, que o direito tem, quando ele invade a privacidade da pessoa, o teor dessa invasão tem que ser cuidado como um tesouro. Aqui, por exemplo, eu já trabalhei em várias operações em que você coleta material, não por opinião, né? Porque, na verdade, você depois aquilo, as 7 chaves, é uma joia que você tem. Você invadiu a privacidade da pessoa. Você tem ali, então, você pode conseguir, por exemplo, no celular hoje em dia, fotos privadas da intimidade da pessoa. Às vezes você pode conseguir, sei lá, foto da pessoa nua, foto da pessoa com uma terceira pessoa. Então, imagina que hoje então, esses vazamentos que ocorreram imediatamente, em menos de 24 horas, já tinha 3, 4 vazamentos. Isso é um vexame, tá? Que isso ocorra, ainda mais na Suprema Corte. Mesmo se fosse aí uma vara do interior, já seria muito preocupante. Provavelmente o juiz entraria aí, assim, ele estaria bem complicado, numa situação bem complicada, tá? Agora, na Suprema Corte é muito preocupante. Você ter vários vazamentos seguidos. Então, imagina você que hoje você possa falar uma coisa em tom jocoso aí num grupo de WhatsApp, isso ser vazado, amanhã pegam seu celular, daí no outro dia tem lá uma foto sua num momento íntimo na capa de um jornal, na capa de uma revista, porque quando o Estado pega o seu celular, hoje em dia ele tem acesso a isso. Então, também, então, não só essa invasão da privacidade, que é muito preocupante, ela está em um momento assim, estado autoritário, entre um estado totalitário e até distópico, mas também esse vazamento posterior, ele mostra uma leviandade, uma irresponsabilidade no tratamento desses dados muito grande. Tameia, mais alguma irregularidade que a gente possa falar desse caso? Olha, tem essa questão do vazamento, do suposto envolvimento do Procurador-Geral da República, isso preocupa, porque, veja, os defensores não têm acesso à decisão que determinou a busca e apreensão. Os advogados não sabem quais são as acusações formais, né, ainda que seja um procedimento investigatório, tem que estar dito quais seriam os supostos crimes. Agora, como que a imprensa, alguns veículos de imprensa têm acesso a essas informações, que haveria troca de mensagens entre o procurador-geral e outros advogados? Como que isso está sendo compartilhado com certas pessoas e agora os defensores não têm acesso a nada disso? Até eu queria mencionar, Rossana, que tem uma súmula vinculante do Supremo, que é a súmula número 14, que diz justamente isso, que todo defensor tem que ter acesso aos autos de investigação, às provas documentadas. Então, o Supremo, quando decreta o sigilo dessa investigação, quando não fornece a decisão que decretou a busca e apreensão, está violando a sua própria súmula vinculante. Isso é o princípio básico do direito de defesa. Quando há uma diligência já ostensiva,
uma prisão, uma busca e apreensão, deve ser retirado o sigilo das investigações. Evidentemente, se haverá outras operações, se ocorreram outras buscas e apreensões, é claro que isso vai ficar nos autos em apartado, com o devido sigilo, mas a investigação principal, ou seja, por que foi aberta essa investigação, qual foi o fato que originou a instauração do procedimento, tudo isso tem que ser dito, o defensor tem que saber como que se originou essa abertura da investigação, e quais são os elementos de prova eventualmente colhidos contra essas pessoas. Então, não pode permanecer em sigilo. Então, essa operação que ocorreu essa semana é um misto do 1984, né, do livro do George Orwell, onde são monitorados os pensamentos das pessoas, a fala das pessoas, e o livro O Processo, de Kafka, onde o cidadão era preso, não sabia por quê, que ele era levado a um tribunal, que não sabia quais fatos que ele praticou eventualmente ilícitos. Isso não pode acontecer num Estado democrático de direito. Nós não tivemos agora recentemente essa carta pela democracia? E isso é democracia, o que estamos testemunhando? É democracia ter buscas e apreensões na casa de senhores de 70, 80 anos porque discutiam política no WhatsApp? É democracia os advogados desses senhores não terem acesso à decisão que motivou a busca e apreensão? É democracia não ter acesso aos autos? É democracia pessoas que não têm foro privilegiado no Supremo estarem sofrendo medidas constritivas determinadas pelo próprio Supremo? Eu gostaria que essas pessoas que assinaram essa carta pela democracia se manifestassem e que digam claramente, não, isso é um ato democrático, isso é um ato de acordo com a Constituição, porque nós não vemos essas pessoas se manifestarem. E isso é muito lamentável, é muito triste, numa república que nós temos, que vamos comemorar agora o bicentenário da independência, né? E a república estar reféns de medidas autoritárias do Poder Judiciário. Ia pedir para a Fabiana justamente comentar essa questão que a Tamé citou bem e falar dessa coisa. Às vezes, um vazamento de informação é tão rápido que no mesmo dia a gente já tem informações sobre alguma investigação, algum processo, mas não entra na minha cabeça, Fabiana, eu imagino que na tua seja a mesma coisa, como que um advogado não tem acesso aos autos do cliente que ele vai defender? É algo que eu não consigo entender. É muito grave isso, Rosana, é muito grave. Eu sou amiga de alguns advogados do inquérito das fake news e eu acompanho a aflição deles, tá? Tô falando de advogado, gente, pessoas que trabalham muito. Então, realmente, eu vou fazer aqui, complementar o que a Tameia falou e fazer essa pergunta: é democracia os advogados não terem acesso aos autos? É democracia as prerrogativas dos advogados não estarem sendo obedecidas? É democracia a OAB não se manifestar em relação a esses advogados, não estou falando dos réus, não, aos advogados que nós vimos nos inquéritos da fake news, no inquérito do fim do mundo, no inquérito da milícia digital, nós vimos naquela apreensão com o ex-ministro da Saúde, o Milton Ribeiro, que o advogado, no primeiro momento, também não teve acesso à decisão que estava ocorrendo. Como é que ele defende? Quem é advogado é que sabe. Como é que você defende o seu cliente? Tá? É democracia a gente ver criminosos consumados com alto nível de periculosidade para a sociedade. Né? Eles, sim, têm acesso a inúmeros recursos que são realmente preconizados na nossa Constituição Federal e pessoas por supostos crimes. É democracia ter inquérito aberto por mais de 90 dias, muito mais, né, do que o prorrogamento que existe lá na legislação. É democracia o flagrante delito, né, que falaram já. É democracia a gente ver esses jornalistas, se é que assim pode dizer, continuar ameaçando que tem mais material para vazar e nada ser feito, sendo que os direitos estão sendo violados. Por acaso tudo isso é democracia? Porque se isso for democracia, a gente está muito longe do que existe na nossa Constituição Federal. A gente pensam que as pessoas estão dormindo, não estão. A gente já tem uma comunidade, graças a Deus, de juristas, de juízes, de membros do Ministério Público chocados com tudo isso.
O grande problema é que muitos não podem falar porque tem os conselhos, né? Conselho Nacional de Justiça, e aí também o que também pega aí o Ministério Público, para mim seria a OAB, que vem nesse mesmo sentido aí de Ministério da Verdade. O que é verdade, o que é mentira, a gente realmente não tem acesso integral. Mas o que dá para dizer já logo de cara é que essas violações todas citadas aqui já são fatos consumados e que tem mais de 3 anos advogados no âmbito do inquérito das fake news que não têm acesso integral aos autos, que vai para julgamento, embargos, e eles não sabem do que se trata, como é que eles vão defender o cliente deles. Né? Tem aparelhos apreendidos há 3 anos dessas outras pessoas. Então, e aí disse o Uliano muito bem, eu quero que você aí como cidadão, mero cidadão, se coloque no lugar dessas pessoas. Esquece aqui preferências políticas, não é, essa parte não é de política, a gente está falando sobre direito. Como você sentiria com você sabendo que você não fez nada, né, que você não é um criminoso, se você tivesse o seu computador e o seu celular apreendido? Tudo o que você diz, se fosse colocado para a mídia expor conforme ela quer, porque é assim que é vazado para a mídia permitida trechinhos, como você se sentiria? Então, é isso, não é porque eles são empresários muito bem-sucedidos, isso é só um agravante, porque isso tem efeito, sim, econômico para o país, tá? Para o país. Mas também são pessoas comuns, e essas pessoas comuns estão passando por tudo isso. E por que não deixam ir para a primeira instância? Também é a grande pergunta, porque talvez os juízes de primeira instância fiquem mais presos à lei, essa é a preocupação deles. Então, o que a gente vê é uma grande inversão. Existe a briga, né, para não ter mais foro privilegiado. Hoje em dia é ao contrário, acho que quem chega lá, acho que não existe mais nenhum benefício de ter o foro privilegiado, a não ser, como diz, eu vou citar nominalmente porque ele está falando isso, né? O ex-deputado André Janones, como ele vem dizendo nas redes sociais dele, né? Ele usa inclusive essas palavras, que ele tem as costas quentes lá, porque ele tem um Xandão, né? Que se ele tem foro privilegiado, se algo acontecer com ele. Então é isso mesmo que a gente está vendo? Essa pessoa realmente tem isso? Ou ele está falando essas bobagens? Isso está passando, não chega lá no gabinete do ministro Alexandre de Moraes? Porque a gente não tem notícia nem de como chega, porque essa petição aqui foi colocada para a Justiça Federal. Agora, como que chegou no STF, esse caminho aí ninguém sabe. Então, são essas perguntas que a cada semana que a gente está fazendo esse programa aqui, isso vem se escalonando. E eu acho isso extremamente violento. Isso sim é antidemocrático e extremamente violento à cidadania, né? A gente precisa preservar aqui a cidadania. Vou dar um respiro aqui agora, porque eu acho que a gente assumiu uma postura até mais indignada nesse momento aqui do que em todos os outros programas que a gente já fez. Então, vou fazer a chamadinha do final para a gente ir pensando aí, respirar um pouquinho, para se despedir dos nossos espectadores aqui, mas vou lembrar então que no começo do programa eu tinha dado um recado importante, vou reforçar ele aqui, que a Gazeta do Povo foi o único jornal a se posicionar desde o início contra os abusos que a gente tem visto por diversos poderes, especialmente o Poder Judiciário, e você pode nos ajudar a manter esse posicionamento corajoso assinando a Gazeta do Povo por 99 centavos por mês nos primeiros 2 meses, e é tempo de sobra, eu te garanto, para comprovar que somos o melhor jornal do Brasil. E você pode ter acesso a colunas como as do André Uliano e da Tameia Danelon, que escrevem com frequência para o jornal, e há uma série de outros conteúdos importantes aí. Então, vou me despedir dos nossos convidados e pedir para eles agora uma palavra final, como a gente faz todas as semanas, uma reflexão, para deixar uma reflexão e até um convite para o próximo programa. Tameia Danelon, conseguiu pensar em alguma coisa aí para a gente finalizar? De fato, acho que esse foi o programa que a gente abordou as mais irregularidades, né, e muitas violações aos direitos, né, e uma coisa que a gente comentou, que parece que querem implementar medo na população, né, porque o medo paralisa, o medo enfraquece. Então, eu quero falar para quem está nos assistindo que tem que trocar esse medo pela coragem. Somos cidadãos brasileiros, somos parte do povo, que é um governo democrático que é feito pelo povo. Então, temos que ter coragem para nos manifestar, coragem para nos posicionar, evidentemente com educação, com respeito a qualquer autoridade, mas não podemos nos calar e não podemos nos enfraquecer.
Então, convido a todos vocês para a próxima quinta-feira, às 20 horas, assistir o próximo programa. Quem sabe vai ser um pouquinho mais leve, né? André Oliano, e aí? Olha, faço minhas palavras da Tameia e queria também indicar para o leitor 2 artigos muito bons que saíram na Gazeta, além do editorial que você já mencionou, Rossana. Um chama-se Como a Escalada de Decisões de Moraes Ameaça a Democracia, e a outra matéria é Busca contra Empresários é mais um ato inconstitucional de Moraes, dizem juristas. Essas 2 matérias estão muito boas, muito bem fundamentadas. Ouviram 2 juristas de Skol, o Adriano Costa e o Alessandro Chiarotino. Então fica aí essa minha dica para quem quiser ter mais informações e uma opinião registrada por escrito, né, bem fundamentada sobre esse tema. E fica aqui meu convite tanto para assinarem a Gazeta, acho que a Gazeta faz um trabalho muito diferenciado, é importante a gente ter esse espaço de debate, esse espaço democrático de debate, e, enfim, a gente precisa de um jornal forte, né, de uma base forte, então fica aqui meu convite para assinarem, para estarem aqui conosco de novo na semana que vem. Obrigada, André. Então, encerro com a Fabiana. Obrigada pela participação. Como resumir aí esse programa, Fabiana? Eu depois que essa indignação toda, eu também tenho um grande pedido para as pessoas que estão nos acompanhando, para elas praticarem. Pessoal, não fiquem tentando achar que a alternativa seria qualquer coisa que não fosse a lei, tá? Qualquer coisa sem a lei é anárquico. A gente está apontando coisas, irregularidades, que eu falei aqui no meio das minhas falas, que eu vislumbro a possibilidade dos advogados conseguirem defender seus clientes em tudo, tá? Então, cuidado com os pregadores do caos. Não somos os brasileiros de bem que saem em manifestações pacificamente, ou que se manifestam em redes sociais, ou que se indignam com o que está errado. Nós não somos esses. Nós não temos como achar que, através do caos, através da pregação, talvez de palavras até ruins em relação aos ministros que a gente está falando, vai resolver. Ao contrário, a gente tem que manter o respeito. Nós, como cidadãos brasileiros, temos que dar o bom exemplo de força, de sempre estar dentro da lei e da indignação, porque ela se torna um pouco mais crível, mais verdadeira, quando a gente sempre se mantém pelo que de fato nós somos, acreditamos, o que é justo, correto e legal, tá? Então, cuidado com esses tipos de manifestação. Não tem que pregar o medo mesmo, mas eu acho que não é o momento para exagerar, porque a gente precisa voltar à normalidade jurídica, que é isso que a gente está tentando fazer com esse programa. Então, agradeço a Gazeta do Povo pela coragem, simplesmente de falar a verdade. O que a gente abordou aqui é a verdade, é o que está pautado na lei, né? O direito à privacidade são direitos assim que a gente não tem que relativizar. Então, isso está tudo muito errado. Então, só isso. E assinem o jornal. É uma forma de vocês contribuírem para a manutenção deste trabalho, que hoje é o Fora dos Autos, mas existem inúmeros programas no YouTube e também vários artigos na Gazeta do Povo. Realmente é muito bom, muita gente capacitada com coragem. Então, a forma que vocês têm aí de ajudar a manter uma mídia independente que tem um compromisso pela ética e pela justiça. Então, esse é o meu grande apelo hoje, e não entrem em desespero também, tá? Para quem acredita em Deus, vale aí uma oração. Obrigada, gente. Então, até semana que vem.